Olá, meus amigos do intestino, sejam todos muito bem-vindos. Como estão vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Nós aqui no estúdio esquentamos porque a temperatura em Curitiba estava menos de 8, agora já está mais de 20. Gostaria de aproveitar a oportunidade, gente, para agradecer vocês que estão acompanhando o nosso podcast. As visualizações estão aumentando, sinal que vocês se interessaram pelo nosso assunto. Pessoal novo que está chegando, entre, fique à vontade, vocês também são muito bem-vindos. Se vocês estão curiosos para saber sobre o que se trata o Papo Digestivo com a doutora Luana, esse é um podcast que vai falar sempre com você sobre microbiota, intestino e quanto isso impacta não só na saúde do nosso trato gastrointestinal, mas na saúde do nosso corpo todo. Olha só, vou dar alguns exemplos. Se você quer perder gordura e manter o seu peso, você precisa da microbiota, ela tem uma função metabólica, tratar a ansiedade e depressão, melhorar a qualidade do seu sono, dar um up no seu sistema imune, mais equilíbrio metabólico hormonal, melhorar a sua performance. A chave, a solução para esse e para outros problemas é uma microbiota intestinal adequada e saudável. É o que eu sempre digo para você, gente. Cuide do seu intestino, que ele cuidará de você. Pessoal, recados rápidos e necessários. Vamos lá. Nós somos uma comunidade que já entende o intestino, né? O papel-chave dele, tanto na saúde quanto na doença. Mas talvez você tenha aí algum amigo, algum familiar que não recebeu essa informação ainda. Então, ajuda, manda um link aqui do nosso podcast. Você já faz a tua participação. E você também pode dar um joinha, curte, dá um like, que daí o YouTube entende que esse é um material relevante e ajuda a gente a espalhar essa informação, né? Ajuda a pulverizar essa informação que é do bem, tá? Agradeço também, pessoal, essa equipe maravilhosa. Hoje a equipe está dobrada, uma equipe do Cristal Podcast aí, que sempre facilita a minha vida. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho, o que é essa tal dessa microbiota, esses eixos, essas conversas do intestino que eu tanto cito aqui, me segue lá no meu Instagram, doutora Luana HV. Os meninos vão deixar anotado também, tá bom? Pessoal, hoje é um assunto muito legal, vocês vão curtir. Eu trouxe aqui um assunto que é a cannabis medicinal, os canabinoides em relação com o trato gastrointestinal. Vamos falar um pouquinho da história. E para isso eu trouxe uma pessoa que é o Dr. Rafael Pessoa. Ficou aqui duplo, Rafael. Ele é médico da Universidade Federal do Rio de Janeiro e cirurgião geral pelo Hospital Federal do Andaraí, diretor médico da Connect, membro da Sociedade Brasileira do Estudo da Dor, membro da International Cannabinoid, uma sociedade de pesquisa do canabinoide internacional aqui, Rafael. Membro fundador da Associação Médica Brasileira de Endocannabinologia, membro da Associação Pan-Americana de Cannabis Medicinal, tem especialização em Business e Management na Universidade da Califórnia, Michigan, e também fez especialização no Instituto Internacional de Gestão de Negócios de Berlim. Rafael, seja muito bem-vindo. Parabéns pelo teu currículo, que é maravilhoso, né? Agora me conta Muito o obrigado, seguinte. Luan. Me conta o seguinte, médico não tem gestão em currículo, né? Isso daqui você fez por causa da Connect ou você já tinha? Não, na verdade, eu sempre me interessei muito por essa área, pela parte de gestão, assim, ao longo principalmente no final da faculdade, quando a gente começa a interagir muito no internato com hospitais, clínicas e outros centros para nosso trabalho do dia a dia, eu via uma ineficiência muito grande. E eu sempre eu sempre me interessei por essa área e como que a gente pode, com simples detalhes, mudar o trabalho dos profissionais de saúde que estão na ponta e, consequentemente, o melhor atendimento para os nossos pacientes. Então, e pensando sempre nesses pequenos detalhes de gestão, eu acabei me interessando e fiz um curso depois da residência. Eu fui para o exterior fazer esses cursos e foi maravilhoso para mim. Parabéns, tenho certeza que isso te ajudou. Todo médico precisava disso, a gente precisava disso na faculdade quase, né? Com certeza, sem dúvida. Bom, Rafael, pesquisando e descobrindo você, né? Eu vi que você faz parte aí, é o diretor médico da Connect. E eu queria que você contasse pra gente um pouquinho, que olhando ali achei uma proposta super interessante e acho que pode ajudar, principalmente nesse tema que é novo, né? Ainda pela falta de conhecimento tem preconceito e as pessoas que estão realmente interessadas em usar os médicos, em se formar, eu vi que tem questão para enfermeiro. Explica pra gente um pouquinho a Connect, como é que ela é e como é que ela funciona. Luana, eu acho que antes de tudo, eu queria agradecer primeiro pelo convite, assim, foi muito bacana. A proposta do podcast de vocês é sensacional, eu acho muito legal. E é uma área, a parte gastrointestinal, que eu me interesso muito, né? Então, assim, eu gostaria de, primeiro de tudo, parabenizar vocês. Um pouco mais sobre a Connect. A Connect surgiu no ano retrasado, tá? Uma proposta que veio justamente com esse crescimento. Ela, no início de 2021, meados de 2021, um grupo de alguns empreendedores e médicos
A gente se juntou para formar um ecossistema de soluções para esse setor de cannabis medicinal. Então, a visão de ecossistema, muitas vezes as pessoas não conhecem, a visão em que a gente consegue resolver diversos problemas de algum determinado setor. Nesse caso, de cannabis medicinal. Então, a gente viu que estava crescendo muito no Brasil, porém um crescimento um pouco desordenado, Uhum. médicos com dificuldade de acesso à informação, pacientes com dificuldade de acesso à informação, a boas informações, a bons É, produtos, a produtos às vezes mais acessíveis, e a todo tipo de auxílio na burocracia de importação da Anvisa ou em venda nacional. As empresas um pouco sem saber como entrar em contato também com diversos médicos, diversos pacientes. O que a gente fez, desde o início, a gente criou esse ecossistema, então essa solução digital para conectar pacientes do Brasil inteiro a médicos e dentistas do Brasil inteiro também, por telemedicina para atendimento. E, além disso, há um portfólio diverso de produtos. Então, a gente nunca eu vi, é pensou, de fato, em enorme, ter tem muita mais de 800 opção. produtos disponíveis, que a gente não queria ser a marca em si, a gente preferia justamente fazer, a gente criou um núcleo de curadoria de produtos aqui dentro da Connect, para Hum, poder ver e avaliar todos os produtos que tem disponível no mercado, no mundo, e trazê-los ao Brasil, né? Lembrando que a gente não tem estoque no Brasil, né? A gente uhum, mantém o estoque internacional pela legislação da Anvisa, e aí faz o processo. O médico, quando ele prescreve, ele tem que prescrever já a marca. Então, ele certo. tendo mais opções de marca para escolher, com diferentes formulações, Hum, formas, via de administração, formas farmacêuticas e preços, ele consegue tomar uma decisão mais ajustada para o seu paciente, e aí aquele produto é importado. A gente criou, não, se- por exemplo, um núcleo de acompanhamento de pacientes, que é o Connect Cuida, são enfermeiros, né, que praticam a enfermagem de navegação. Então, todo paciente que passa pela Connect não é só uma plataforma de venda de produtos, né? Pelo contrário, isso é parte de toda a jornada do paciente. Ele é acompanhado hum, gratuitamente por essa equipe de enfermeiros, que vai fazer algumas orientações básicas de tratamento. Então, aquele bom e velho, a gente põe na receituário, uso sublingual, a gente até explica às vezes para o paciente, mas como o produto às vezes demora uns 15 dias para chegar, reforçar isso com o paciente, olha, está na sua prescrição que usa sublingual, sabe que o sublingual é você levantar a língua, pingar debaixo da língua, então toda aquela educação em saúde, mostrar os possíveis efeitos colaterais, e ir acompanhando esse paciente com o que está na prescrição direitinho, e formando a partir daí reports, né? Então, é, uhum. como se fossem relatórios para os médicos dos pacientes que estão sendo acompanhados pelo aquele médico, para poder aproximar cada vez mais, manter esse paciente num tratamento, aumentar a adesão terapêutica e garantir mais segurança, né? E a gente Bom, consegue, a partir de todas essas soluções, melhorar esse atendimento. parabéns por esse projeto, né? Porque, na verdade, não tem coisa similar, eu acho, e a gente realmente, como médico prescritor, a gente fica nessa ânsia, né, de trazer uma coisa de uma forma legal, uma qualidade e acompanhar o paciente. Essa questão da enfermagem eu achei muito boa, porque a gente tem que prescrever e ficar de perto com o paciente, né? Principalmente quando a Exato. gente está iniciando a Muito importante. prescrição, o paciente também está numa dose de adaptação, como que ele vai reagir, e a gente acompanhar, dar esse suporte para ele, porque nem sempre é aquela coisa, ai, deu tudo certo, né? Sempre tem umas coisinhas que a É, gente tem que resolver com o paciente. E, nossa, olha, muito legal, viu? Muito legal. Eu quero fazer parte desse Connect. Uma pergunta que eu ia te fazer é o seguinte: o vamos médico com tudo. prescritor, ele é credenciado de vocês ou não? Eu posso fazer uma receita e vocês fazem essa venda de importação? Ou o médico tem que ser credenciado da Connect? Como é que funciona? Não, não, não. Pelo contrário, assim, a gente tem diversas formas que a gente chama de portas de entrada dos Uhum, profissionais na Canet, né? Existem tantos profissionais que têm um nível de relacionamento com a gente maior, passaram por um processo de seleção, né? A gente conhece mais eles e a gente, a partir daí, indica que pacientes sejam atendidos por esses médicos, mas a grande uhum. maioria, na verdade, são médicos que eh, orientam seus pacientes a utilizarem os serviços da Canet. E Ah, tá. acaba que o próprio médico pode usar serviço. Então, a gente criou uma ferramenta de prescrição. Então, Uhum, é o Connect Assistente, né? Uma metodologia de ponta a ponta que você cria uma prescrição com assinatura digital, validade de assinatura digital, em que você seleciona o produto, dá a orientação de dose, ele já monta uma prescrição com a logo da empresa, da clínica, e já vai uhum. direto para o WhatsApp do paciente a prescrição, vai por e-mail, enfim. Então, tem uma série de ferramentas que qualquer médico dentista pode usar, e o paciente, mesmo que o profissional esteja usando as próprias ferramentas, pode orientar que o paciente entre. Além a gente tem uma vertical só de educação, que a gente fez aquisição
no ano passado, e a fusão com a Doutor Cannabis, que era uma antiga empresa do setor, e agora é responsável por todos os nossos cursos. Então, tem dezenas de cursos, a gente vai lançar uma pós-graduação, então, tem uma série para o médico ir do zero à prescrição e também ir se especializando cada vez mais. Estou estudando lá a Connect, tem bastante coisa interessante para vários profissionais envolvidos em todo esse processo. Isso que é interessante, né? Vocês pensaram realmente no ecossistema, todo mundo. Bom, Isso, fora isso, você também está trazendo informação no seu maravilhoso podcast que eu acompanho, né? Que é a Cannabicast, que você faz aí com a sua Cannabicast. colega Camila, neurologista, é isso, né? Então Isso. acompanha, é quinzenal? É quinzenal? Quinzenal, amanhã sai um Quinzenal, episódio, não sobra né? tempo, né, Rafael? E também outro Complexo. projeto muito legal, também didático. Parabéns, gostei muito também. Obrigado. A ideia era justamente trazer informação do jeito que você traz, uma forma leve, Uhum. descontraída, num modelo em que nossos colegas e pacientes, a gente tem uma pesquisa, a gente vê que é meio a meio, médico-paciente, dentista. Isso. Então, assim, a linguagem tem que ser acessível, ao mesmo tempo tem que trazer informações relevantes, com uma Uhum. profundidade científica adequada, e acaba sendo bem Uhum. gostoso de se fazer e de se ouvir É também. aquelas coisas que a gente não consegue falar no consultório e que a gente quer falar É realmente verdade. nessa linguagem, porque e pega médico, porque a minha área nova eu tô também, né? A questão do sistema endocannabinoide entender e prescrever é novo, e a questão do eixo cérebro-intestino, ou seja, o projeto microbioma aí foi 2007, 2016, novo também, né? Muita coisa veio depois disso. Então, Isso é é verdade. isso aí. Bom, Rafael, vamos lá. Voltando um pouquinho no tempo, conta para nós uma daquelas histórias deliciosas que eu escuto lá no seu podcast sobre o Mechula. Morreu ano passado, né? O ano Não, morreu passado? esse ano. Esse Esse ano, ano. foi esse ano, Esse ano morreu né? agora, Uma se não me pessoa que engano, em maio. tanto contribuiu, né? Isolando aí o THC. Conta para nós algumas histórias aí da descoberta e como que evoluiu Eu gosto dos muito dessa parte. receptores. Conta lá, conta aqui, que Sou um nossos fã de amigos do história, intestino vão gostar fã também. inegável de história. É muito engraçado, né, Alana, porque a gente fala, do sistema do canabinoide, fala da cannabis de um ponto de vista mais atual. Uhum, Mas é engraçado que buscando, vasculhando isso desde o início da Connect, montando, assim, as apresentações também, as aulas, estudando mais sobre o tema, eu consegui pegar um artigo que o próprio, autor me cedeu gentilmente, um japonês, que teve lá em 12.000 anos antes de Cristo, então eram sítios arqueológicos, relatos já de vasos de barro com sementes de cannabis dentro, assim, fossilizados, obviamente, e extraíram a semente. uhum. É só um pequeno adendo, as sementes têm mais um cunho nutricional do que, do ponto de vista, De médico uso dos terapêutico. canabinoides, né. Era Uhum, mais porque é rico em ômega 3, 6 e 9. Tem uhum, uso terapêutico para diversas coisas também, mas é mais nesse ponto de vista. Mas uhum, assim, há milênios já se tem relatos de usos, relatos do Antigo Egito, de uso para cólicas. Então, a gente tem relatos da rainha da Inglaterra usando para cólica também menstrual. E só que os textos médicos modernos, né, esse medicina do jeito que a gente pratica hoje em dia, é mais para o século XIX. O Sir William Shaughnessy, que era um médico irlandês, ele, nas suas viagens e descobertas à Índia, ele trazia vários relatos do uso medicinal, em geral para gota, né, e para outras dores, então no contexto de dor era muito importante. E uhum. aí, assim, isso teve alguns gaps de conhecimento, né? Alguns artigos sendo publicados, mas na época também não se publicava tanto de forma geral, mas tinha já esse uso consolidado, tá? Em diversas, assim, o uso totalmente medicinal disso, e só que só na época, na década de 30, né, mais especificamente 1939, que pesquisadores, o Roger Adams, que é um pesquisador norte-americano, ele isolou pela primeira vez o canabidiol, uma molécula, e deu-se o nome de canabidiol. Então, a gente começou a entender o que de fato na planta da cannabis sativa tinha de poder terapêutico, em 39. E aí tem um gap de conhecimento muito relevante, que é onde começou a ter o proibicionismo nos Estados Unidos, iniciado no estado da Califórnia, depois para outros estados, depois para o mundo inteiro. Então é interessante que antes disso não tinha nenhum proibicionismo, não era proibido. E existem diversas linhas teóricas sobre a origem desse proibicionismo, mas a mais aceita é, de fato, um preconceito contra povos africanos, orientais e mexicanos, né, e latinos, que Uhum. nessa época da crise americana, da década de 30, pós
queda da bolsa, em que tinha muito desemprego, começava-se a culpar os estrangeiros, né? E esses três etnias diferentes, então mexicanos usavam até pelo uso adulto recreativo, os orientais mais por um uso de alguns ritualísticos, e às vezes o uso africano até para um uso mais religioso. Então existem várias linhas de raciocínio, você não consegue proibir a pessoa, criminalizar a pessoa, você criminaliza um hábito, enfim. Só na Uhum. década de 60, em 1963, que o Rafael Mechula, né, então aí entra o Rafael Mechula na história, ele é um químico búlgaro-israelense, e em 1963 ele já tinha se isolado o CBD, mas aí ele descreveu a estrutura química completa do CBD. Novamente reisolou e descreveu essa estrutura química. E aí, já no ano seguinte, ele isolou e descreveu a estrutura química completa de outra molécula, que é o delta-9-tetrahidrocannabinol, o THC. Não me assusta. E o nome assusta, mas é bom até para como tem profissionais Sim, médicos também vendo, claro, porque é o delta claro. 9 que a gente Delta vê na 9 prática hoje que existem tetrahidrocannabinol. outros deltas, né, sendo Sim, comercializados, e a delta gente deveria não 8, colocar sim. no mesmo na mesma Mas bacia como sendo balaia, a isso mesma aí. coisa. Pois é. O THC é o que tem um potencial mais psicoativo, Uhum. né, do que o CBD. O CBD não tem potencial psicoativo relevante. E só na década de 80, assim, tem mais Rafael, deixa eu só te interromper, uma pergunta bem já me fizeram várias vezes e até alguém me falou. O THC, para ele ter esse efeito, né, de psicoatividade, ele tem uma concentração, porque ali fala inferior, né, nos que a gente usa, inferior a 0,3, inferior a 0,2, e eu escutei até um bioquímico falar que até 6 ele não tem esse efeito psicoativo, 6%. Confere isso? Bom, vamos lá. Existe uma série de questionamentos em relação a isso, tá? Vamos Uhum. dizer o da onde vem esse 03, 02. Então, para quem está ouvindo a gente, existem a cannabis sativa, existem várias strains. Strains são cepas da planta em si, tá? São mais de 1.500 strains. E existe um grupo delas, e assim, varia muito sobre os tipos de canabinoides, então assim, só para já pulando no conhecimento que a gente tem hoje, a gente tem mais de 600 compostos químicos na planta, mais de 200 são chamados de canabinoides, os dois principais, CBD e Uhum. THC, mas tem uma THC. série de outros, CBG, canabigerol, canabinol, canabicromeno, existem as formas ácidas, existem a Uhum. THCV, enfim, uma série de outros. Mas esses são os mais importantes. Além disso, tem os terpenos, que são encontrados em outras plantas, tem outros polifenóis, enfim, tem uma série de outras substâncias. Esses mais de 1.500 strains de cannabis diferenciam justamente na composição, na proporção desses outros elementos da planta. Um grupo desses é chamado de cânhamo, que é o hemp, na tradução em Uhum. inglês. O cânhamo é conhecido assim por só ter, de característica em comum, assim, muito grande, só ter até 0,3%, até THC. 0,3% de THC. Tá? Então, 0,3%. Isso dá o equivalente a 3 gramas por grama. 3 miligramas de Miligramas. THC por grama de planta, ou 3 miligramas por ml de substrato. Então, o que você tem é uma seleto grupo de plantas, de strains de plantas, que só produz essa quantidade. Como essa quantidade não se tem um efeito psicoativo relevante nessa concentração, Uhum. você tem esse uso medicinal bem abundante. Isso não quer dizer que o THC não tenha uso medicinal, e tem. E a gente vê na prática paciente para determinados sintomas, determinadas patologias que fazem um bom uso do THC, se beneficiam bem do THC. Então, para náuseas, para uma dor um pouco mais relevante, doses mais elevadas de THC são Pacientes necessárias. oncológicos, né? Esses pacientes oncológicos. E Oncológicos. dessa forma, a gente tem que essa variável tem sido usada mais amplamente para o uso medicinal, mas ela tem outro uso, que é o uso industrial. Então, para você ter uma ideia, as caravelas que vinham para o Brasil, portuguesas, as cordas das caravelas, as velas das caravelas eram feitas de cânhamo, que ela tem Uhum. uma força têncil 4 vezes maior do que o algodão. Gente, é uma plantinha completinha, né? Dá pra fazer tanta coisa É, dela. Até escutei falar de e- biocombustível. Diz que ela faz exato, bastante exato. coisa, a planta. Ah, que dó Muita que coisa, cortaram cimento. essa planta lá para trás. Porque, né, a gente podia ter vindo com tanta coisa já, né, teve que dar um stop lá, enfim. Ela tem o potencial de limpar o solo também, o que é bom, mas a gente tem que saber disso, porque já que ela limpa o solo, dependendo do tipo de solo que ela for plantada, ela não pode ser usada para fins medicinais.
certo? Porque ela Hum, vai extrair os metais pesados do solo. Então, uhum. por isso que é muito importante, por exemplo, e por isso que dessa curadoria que a gente fez na Essa Connect, é que procedência, né, a procedência da planta dessa planta. e ela tenha certificado de análise, né, que a gente na prática chama de COA, né, o Certificate of Analysis, seja feita por lote. Uhum. Então, porque pode ter uma variação de lote Por por lote, lote. E esse sim. certificado de análise, ele vem com a quantidade de solventes que foram utilizados, né? Tudo tem que ser indetectável, mas vem lá dizendo os solventes, foi testado para tais solventes, para metais pesados, para outros contaminantes, para a parte bacteriológica, então Listeria monocytogenes, E. coli e outras substâncias, Não, e quando a gente tem isso justamente para porque a gente sabe prática que é um estado clínica, natural. importantíssimo, né, Rafael? Por exemplo, autista, Importantíssimo. né? Criança do espectro autista. Exato. Já tem uma neuroinflamação, a gente já quer sempre fazer uma limpeza nessa criança, né? E você ainda vai colocar uma coisa que tem metal pesado, uma coisa, né? Então, É, a procedência inadmissível. não é interessante esse cuidado aí, né? E esses países que vocês compram, tem algum específico ou não? Vocês vão atrás do produto ou é mais dos Estados Unidos ou... Efeitos logísticos, a gente acabou selecionando uma grande, maior leva dos produtos vem de fato dos Estados Unidos, Canadá. Uhum, Então a gente tem um hub, a gente desenvolveu e formou um hub logístico próprio nosso nos Estados Unidos e está em outros lugares do mundo já desenvolvendo também, mas a gente tem produtos que vêm da Europa, tem produtos que vêm da América do Sul, produtos que vêm da América do Norte, justamente a depender do tipo de concentração ou do diferencial que ele vai ter, se faz sentido. Se for um produto exatamente de 2 lugares diferentes, a gente vai entender qual que faz mais sentido para a gente trazer para o paciente em termos de eficiência logística, em termos de custo, né, benefício para o entendi. paciente também. Tirando essa questão de logística aí, se você fosse pontuar um país que está na frente, assim, na questão de cannabis medicinal e o uso, seria qual? Isso é um tema muito interessante, Luana, Uhum. porque, em geral, as pessoas tendem a achar que o Brasil, nós brasileiros principalmente, né, aquele Aham. síndrome de achar que o Brasil, os Estados Unidos está à frente, É. porque, e eu vou Ou falar no qualquer outro sentido da lugar, cannabis. né? A gente acha que às É, vezes, né? O Brasil, ai, nós estamos por último. é. Os Estados Unidos está na frente porque lá se vende sem receita. Uhum. E, pelo contrário, na verdade, eu não acho que é uma restrição maléfica, né, ou que tenha malefícios, né, você ter a necessidade de passar por um médico. Pelo contrário, isso é mais seguro para o paciente. Eu acho que isso é mais avançado. Principalmente, vamos dar um exemplo clássico aqui, tá? Um paciente que tem um sintoma e ele busca, por exemplo, lá você pode comprar alguns produtos de cannabis, a maioria deles, mas pode comprar no posto de gasolina, né, naquela loja de conveniência. Então, o paciente tem um sintoma XYZ, que às vezes não foi bem mapeado, Uhum. mas ele acha que tem aquele sintoma, então ele viu lá que é para isso, aquilo, é para insônia. Existem dezenas de tipos de insônia e algumas os canabinoides funcionam melhor do que outros. Ansiedade, dezenas de tipos de ansiedade, e não é para todos que têm nível de evidência. Vários E aí, por algum transtornos, sintoma, né? ele vai e compra um produto. Às vezes não é a melhor formulação, a proporção de canabinoides que ele precisaria para aquela patologia dele. E aí ele usa, tem algum efeito colateral que é normal, é comum, é possível ter Uhum. efeitos colaterais, mas geralmente eles são leves e até mesmo são limitados, ou autolimitados, Ao período inicial ou de uso, né? período inicial de uso, Uhum. às vezes é só questão de dar um passo para trás na dose. E se ele não tem Uhum. nenhum acompanhamento, nenhuma avaliação prévia, avaliação do sintoma ainda, da patologia que ele tem. Então, nem Uhum. sabe se ele de fato tem aquele sintoma. Não sabe qual a melhor estratégia terapêutica para ele, seja de formulação, dose, como vai titular. Ele também não vai ter acompanhamento para justamente esses efeitos colaterais que porventura surgirem, uma titulação. Pode ser que ele que ele tenha uma experiência péssima até com o canabinoide e vire até um detrator da terapêutica. Ah, não, isso aí não Exatamente. funciona não, porque para mim não deu Nossa, certo. olha Aquele que eu nunca famoso N igual a pensei. 1, que quando dá certo é bom. Sim, nunca pensei sobre o ponto de vista teu, e é na verdade isso. As pessoas pensam que a facilidade sempre é bom. Ai, não quero impor a receita, isso daqui é um problema, porque eu tenho que ir num médico, você veja quanta facilidade tem a Connect, não é essa a questão, né? Mas é de você ajustar. O que vocês falam ali, né, no podcast de vocês, às vezes a dose tá boa para o sono, você aumenta um pouquinho, opa, piorou o sono, mas ficou bom para dor. Tinha que ajustar, tem que colocar um Exato. isolado, tem que colocar alguma coisa diferente, né? E tudo isso, o paciente, nós médicos estamos começando, né, na prescrição, aprendendo, entendendo tudo isso, todas essas interações. Imagina um paciente sozinho. E às vezes pode perder uma boa oportunidade de ter uma medicação,
né, que é aí um fitoquímico que poderia ajudar muito, não tem, né, essas questões como usar um opioide, usar uma outra questão. Então podia ter tanto benefício, mas às vezes por esse erro, né, da facilidade, vou comprar isso, pronto, não deu, É, nunca uso mais. Infelizmente, né? Então concordo com você, nunca tinha pensado nisso. É é. verdade. Mas, assim, em contrapartida, tem outros países que têm legislações e tá todo mundo, tá no mundo inteiro entendendo o assunto. Uhum, Então, Holanda vai e aí agora está voltando, se abrindo, fechando a uhum, regulamentação. A Alemanha está vislumbrando legalizar de forma até o uso adulto. Quando a gente fala uso adulto, é o uso recreativo, mas hoje em dia tende-se a usar hum, mais a visão de uso adulto. Então, assim, vários países têm discutido, tá? Em termos, acho que o Brasil está avançando bastante, avançou em passos bem largos, e tem avançado na questão do cultivo a nível nacional. É algo que vai ser bem relevante para a nossa indústria nacional, agro, de forma geral, para os pacientes, vão ter produtos com o controle vai estar realmente na nossa mão. A Anvisa é um órgão super técnico. Ela pode muitas vezes acabar sendo um pouquinho exigente, morosa nos seus detalhista. É, exigente, detalhista, moroso em alguns pontos, mas é sim. um órgão técnico a princípio. Então, a gente confia bastante na Anvisa. Então, se a Anvisa liberasse um produto no Brasil, ela é um produto que passou pelo crivo da Anvisa. Liberar a Uhum, importação, ela libera porque ela avalia a marca que vai ser importada. Mas quanto mais internacionalizar, talvez tenda-se a ter efeitos positivos, né? uhum, Mas a gente tem produto de excelente qualidade no mundo inteiro e, até lá, nesse meio do caminho, não incide imposto. Então, ele é isento de imposto para importar. Então, é algo super mais uhum. acessível. As pessoas criam uma barreira, muitas vezes, sobre um produto importado, porque acham que vai ser muito mais caro. Pelo contrário, hoje em dia ele é até mais barato que produto que vende-se em farmácia, ou até mesmo de É algumas verdade. associações. Então, acaba que se tem opções para o paciente. O que mais importante disso tudo é como o paciente vai ficar, né? O quanto de suporte ele vai ter. Isso é fantástico, viu? Um mercado bem. É um campo fértil, né? Muito animador, várias É, descobertas ainda por vir. E você vai me contar com agora, certeza. Rafael, aqui. Tô curiosa, eu tenho uma lista de perguntas para você. Você é Vamos. meu guru do... Longe disso. Um pouquinho eu Vamos sei. lá, Eu contribuindo vamos o que eu lá. pouco sei. Bom, é, aqui quando a gente pega os efeitos, né, entrando um pouquinho nas funções, a gente vê que o sistema endocannabinoide, quando ele está equilibrado, tem a modulação do apetite, dor, inflamação, metabolismo, sono, humor, memória, neuroproteção. Tem uma questão também da parte muscular, né? Hoje o pessoal do esporte aí usando. Nessas questões, tudo isso a gente consegue encaixar em uma indicação do trato gastrointestinal, né? Porque falando especificamente, paciente que tem síndrome do intestino irritável, né? São pacientes que têm dor, deixam de trabalhar 2, 3 dias no mês, as questões das doenças inflamatórias intestinais, a questão do sono, esses pacientes têm problema do sono também, tem inflamação, tem problema no humor, então a gente já consegue encaixar o uso dos canabinoides aqui, né? Noto quando a gente começa a usar por outras questões, que os pacientes sempre trazem uma melhora do intestino. Não sei se observou isso, principalmente os obstipados. Doutor, meu intestino melhorou muito. Isso é Então, engraçado, né? você nota isso nos teus? Você usa por uma É, queixa e você acaba, né, obtendo qualidade de vida em outro setor, na questão intestinal? Que eu comecei a eu usar vejo mais para isso de uma ansiedade, forma. porque como a gente tem esse cérebro-intestino, muito difícil a gente não, né, neuroinflamação, leaky gut, leaky brain. Então, a gente, se tem um cérebro inflamado, a gente controlar o emocional dessa pessoa para que ela também possa ter melhora ali dos sintomas intestinais, né? E a gente usa, dentre outras coisas, né, os canabinoides. E a gente começa a ver, às vezes, quando é só ansiedade e sono, o paciente já está no acompanhamento, ele fala, ó, melhorou minha obstipação, melhorou minhas cólicas, não sei se você tem esse relato. A gente tem Porque relatos dos mais diversos, Luana, isso que é engraçado. Mas pode continuar? que os receptores estão no trato gastrointestinal também, né? Do sistema Demais, endocannabinoide. demais. Estão espalhados pelo trato gastrointestinal inteiro. Mas é porque é Sim. engraçado, antes de entrar até na parte da fisiologia em si, a Uhum. gente tem. Existe toda a teoria da deficiência do sistema endocannabinoide, que é defendida Uhum. pelo. Tem alguns estudos sendo no momento, possivelmente agora em agosto vai ser publicado, a gente leu um preprint, sobre deficiência do sistema endocannabinoide. Ethan Russo defende muito isso. O sistema endocannabinoide, então, como você sabe, mas como algumas pessoas que estão ouvindo a gente talvez não saibam,
ele é um sistema que compreende os receptores canabinoides, então o CB1, CB2, são receptores acoplados à proteína G que estão disponíveis, estão dispersos por todo o sistema nervoso central, nervoso periférico, trato gastrointestinal, células do sistema mioesquelético como um todo, tá? O trato urinário, tá? Sistema reprodutor, ossos, ele está espalhado de fato pelo corpo. E existe uma diferenciação do que é mais o CB1, o que é mais o CB2. Existem também endocannabinoides, que são canabinoides que o nosso próprio corpo produz, então anandamida, 2-arquidonucleocerol, que eles atuam, eles têm estrutura química semelhante ao THC e ao CBD, por exemplo, e eles são os agonistas desses receptores endocannabinoides. Existem enzimas de biossíntese e degradação desses endocannabinoides. Então, você tem uma série de fatores que vão modulando, e esse sistema endocannabinoide atua como um grande modulador do nosso corpo, onde, em determinadas situações, ele está hiperexcitado, ele modula negativamente, onde ele está hipoexcitado, ele modula positivamente. Então, a gente vê que, como ele varia de indivíduo para indivíduo, o sistema endocannabinoide, e do indivíduo ele varia ao longo da vida. Existem até estudos de gêmeos univiterinos com a mesma patologia e doses diferentes da medicação. A variação de receptores, a dispersão dos receptores, o mesmo metabolismo hepático dos canabinoides, das enzimas. Então, como tem essa variação muito grande, a gente tem pacientes que respondem nos primeiros dias com constipação, tá? Quando vai variar a dose, essa é a minoria, e outros respondem com aumento da frequência, com diarreia. E com o tempo ele tende a se regular. Isso que é interessante. A gente parece que tem um fluxo bimodal de alguns sintomas. Então, no primeiro momento, ele tende a hipercompensar ou hipocompensar algum sintoma. Nesse caso, a gente está falando do trato gastrointestinal, do trânsito intestinal em específico, e depois tende a equilibrar e melhorar. Às vezes o paciente era mais constipado e ele passa a ter um trânsito mais acelerado. Mas no primeiro momento ele fica até diarreico, e aí depois ele tende a centralizar, a normalizar. Mas a gente tem uma série de explicações agora fisiológicas do porquê que a gente pode ter esses efeitos. Bom, aí a gente extrapolou aqui a ação, pegou todas as ações, a gente pode usar para quem tem problema intestinal, mas daí eu dei uma olhadinha aqui no que seria indicado para o trato gastrointestinal. Doença de Crohn, né? Tem alguns trabalhos muito bacanas aqui na questão de doença de Crohn, e eles indicam o CBD, o THC e o THCA. Eu não sabia que isso podia usar. Eu achei que isso era uma forma inativa e não usava, né? Eu achei que era um processo até chegar ao THC, que essa forma ácida eu não usava. Então, se você puder explicar depois, eu não consegui entender isso sozinha. Aí a gente vê que usa muito para perda do apetite, né? O THC, para anorexia, THC e o CBD, náusea, né? THC e CBD, até a Camila comenta lá de um trabalho de uma argentina, acho que está usando na hiperemese gravídica, né? Num podcast lá de vocês, que eu achei bem interessante, né? E daí eu vi também que vocês estão com um supositório lá no Connect, para as questões de hemorroida, outras desordens gastrointestinais mais inespecíficas, né? Tipo dor. Até para Crohn também, até para o próprio Crohn, a gente tem para a parte ginecológica também, então endometriose, algumas outras patologias. Endometriose recebo muito, e daí a gente acaba tratando também, porque as meninas vêm com dor pélvica crônica, suspeita de síndrome do intestino irritável, e na verdade é endometriose, né? E endometriose em cima do intestino leva cibo, que ele pode levar sifo, e vem aquela história toda. Então a endometriose está ali. A endometriose ela entra similar à doença de Crohn, né? As doenças inflamatórias intestinais, que são ambas doenças inflamatórias, infiltrativas, progressivas, né? E nas questões de doença de Crohn, eu vi também a questão com o PEA, né? Sim. Palmitoil e etanolamida. Qual que é a indicação da gente começar um tratamento de doença de Crohn com o CBD ou com a PEA? Ou é uma associação? Como é que funciona isso? Achei bem interessante, porque um trabalho trouxe aqui que são células gliais entéricas, né? Essa desinflamação, né? Esse processo anti-inflamatório, ele dá pela questão nervosa imune, né? Entérica que acontece ali. Achei bem bacana isso. Até a via de receptor PPAR gama. PPAR que é uma das questões terapêuticas do CBD, né? Você pode explicar um pouquinho disso aí? E o que as pessoas com Crohn podem ganhar? E se isso tá legalizado o nosso uso nas doenças de Crohn? A gente pode usar? Assim, vamos lá. Eu acho que esse é um ponto importante para a gente discutir aqui.
E você bateu uma tecla fantástica, o estar legalizado ou não. A Uhum. Anvisa, ela diz que através das suas resoluções, ela tem a resolução 327 de 2019, depois 2020 fez uma que foi atualizada em 21 e agora em 22 que chama de RDC 660, 660, Uhum. que é a de Uhum. importação. O uso, ele deve ser um uso prescrito pelo médico. Então, é o que chama-se de uso compassivo. O que seria o uso compassivo? Para o estudo em cannabis, e é até por isso que a gente tem diversas ações científicas na Connect como um todo, a gente tem até acabando de lançar um prêmio de incentivo à pesquisa na Connect, justamente para premiar os trabalhos que vão sendo publicados. Vai ser premiação em dinheiro mesmo, e com outros tipos Uhum. de premiação a gente vai publicar, a gente tem parceria com a Brazilian Journal of Pain. E existem diversos níveis de evidência para diversos usos da cannabis, dos canabinoides como um todo. O que a gente preza no dia a dia como médico é, primeiro, a plausibilidade biológica, né? Então, se existe uma fisiologia por trás que faça sentido e dê suporte àquela terapêutica, e ao longo dessa plausibilidade biológica, seria a primeira, como se fosse a gente pensando num nível pré-clínico de estudo, Uhum. e a gente começar a entender se existem relatos de casos para aquele estudo e evoluindo-se para isso, né? Existem, sim, ensaios clínicos randomizados para o uso em doenças inflamatórias intestinais como um todo, não, Uhum. então não só o Crohn, como a O retocolite ulcerativa. retrocolite. Uhum. É. Mas a nível de estar legalizado, a gente chamaria talvez isso no Brasil de um uso label. Então Uhum. seria um uso off-label. O que Off-label. seria o uso label? Um uso que estaria na bula. O que Uhum. seria o uso da bula? Que é um uso de algum estudo clínico aprovado pela Anvisa para registro de medicamento. Uhum. Né? Então, existem várias formas de se dizer. Agora, legal sempre é legal, desde que o médico tenha Tenha prescrito ciência, e a Anvisa tenha tenha liberado. prescrito, peso Sim. liberado, e aquele médico, de fato, tenha feito o que é melhor para o seu paciente. Em que momentos que a gente vê isso? Eu acho que é a pergunta um pouco mais prática, porque essa pergunta não é tão simples, né? Mas o que a gente vê na prática? Na maioria dos casos, em usos refratários, em paciente que não está chegando, Isso. a gente quer otimizar a terapêutica. O que significa? Vamos dar o um exemplo puramente em dor. Se o paciente está fazendo, ou vamos pegar um outro exemplo que é até melhor, que é em epilepsia. Epilepsia é uma das maiores evidências do uso de cannabis em epilepsia. Se o paciente ele está usando para ele é um paciente epiléptico, tá? Ele está usando algum anticonvulsivante. Ele tem 100% de resolução dos casos. Não tem efeito colateral. E aí você chega, por que eu substituiria por um Uma outra canabinoide? questão, claro. Se ele está já usando um medicamento que não tem nenhum efeito colateral, não tem, está chegando na melhora terapêutica máxima possível, né, que zerou as crises. Qual seria o grande interesse? Agora, outro cenário é, o paciente não está resolvendo as crises, ou ele está refratário à parte clínica, ou ele tem uma série de efeitos colaterais, apesar de resolver as crises. Aí faz sentido a gente botar. Isso que a gente tem um nível de evidência muito satisfatório. Então, essa mesma lógica dá para se aplicar para as outras indicações onde há uma evidência científica relevante e há uma plausibilidade biológica muito grande. Então, esse não. As doenças inflamatórias intestinais são muito grandes, né? O que a gente vê, né, Rafael, é que a teoria é uma coisa e a prática é outra, né? Quando a gente Exato. começa a drenar pacientes, como eu ali, eu acabo drenando pacientes, é uma amostra viciada, né? São pacientes que realmente têm problemas. A gente não está tratando uma obstipação simples, não está tratando isso, está Exato. tratando pacientes complexos, né? Então, são pacientes que têm a questão inflamatória crônica, tem a questão de envolver. Hoje, quando a gente estuda, e o paciente quer ser visto assim, né? Ele quer ser visto de uma forma, não é uma especialidade de medicina integrativa, mas a forma que a gente olha o paciente é integrativa e o nosso tratamento deve ser assim, né? Integrar todos esses sistemas. Então, a gente tem o sistema endocannabinoide, serotoninérgico, dopaminérgico, a gente tem o sistema imune, tem o eixo cérebro-intestino. Tudo isso está envolvido nesse paciente, né? E as consequências que isso traz, toda a doença crônica, tem a questão de ansiedade, depressão, o paciente tem problema do sono. Então, às vezes, essas medicações que são as tradicionais não fecham esse quadro para o paciente, né? E daí vem isso, essa busca de ter realmente uma opção, aquela carta na manga, né? Que a gente, será que não é isso que está faltando, né? Esse sistema que está faltando a gente corrigir. E é interessante a gente ver tudo isso funcionando em harmonia. O paciente, né, ele tem resultados bacanas, desde que usando tudo isso que você falou, né? Então, esses são pacientes complexos. Assim como os pacientes das doenças autoimunes, né? A artrite reumatoide fala muito com o uso do CBD,
como eu também estou ali no intestino e o eixo intestino, doenças autoimunes, né? Por causa do aumento da permeabilidade intestinal nos pacientes que são predispostos geneticamente. E a gente modular o sistema imune de forma positiva, tem muita questão nisso do tratamento das doenças autoimunes? Tireoidite de Hashimoto, artrite reumatoide, lúpus. Sim, sim. A gente consegue entender, e justamente por isso que a gente começou falando dos receptores, né? O CB2 ele é um receptor que está muito mais Tem com o sistema associado, imune, né? presente no sistema imune, então a gente tem essa modulação. E é interessante você falar desse ponto de vista, tá, Luana? Por quê? Pacientes que costumam ter mais sintomas são pacientes que melhor respondem aos canabinoides. Isso que é interessante. Às vezes, paciente com doenças muito simples, ou às vezes um sintoma muito simples e básico, ele vai ter uma resposta, mas a gente vê as maiores respostas em pacientes até um pouco mais complexos, com polissintomáticos, e eles já têm uso de polifarmácia, e aí a gente consegue reduzir um pouco das medicações Isso que o que é paciente legal nesse usa. uso, eu acho. É fantástico. Pacientes mais Fazer uma idosos, por faxina. exemplo, o paciente idoso ele consegue responder, às vezes, a doses baixinhas de canabinoides, eles respondem em vários sistemas, né? E é muito disso, tá, Luana, a partir disso que se começou a pensar nessa teoria de deficiência do sistema endocannabinoide, em que existem modelos, o modelo mais estudado para isso seria o modelo da enxaqueca, onde haveria, possivelmente, na maior parte das enxaquecas, uma deficiência do sistema endocannabinoide. E a gente sabe como é difícil tratar uma enxaqueca, né? É muito Milhões de difícil, muito causas, difícil. investigações, muitas visitas a vários médicos, a especialistas, né? O próprio E o que tá transtorno do espectro faltando pra autista gente ter... também. Exato. Então, você tem doenças que são complexas e você consegue ter... E assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né, Luana? Para não passar a ideia de que é uma panaceia terapêutica. Putz, E isso eu não gostaria é, que você não, falasse, que eu escuto você falar muito no teu podcast, é verdade. né? É assim, essa ideia de que trata tudo, trata até mal olhado, né? Trata Não tem até efeito dor de colateral cotovelo mal nenhum, olhado. é Não, ótimo, vem tem da essa, plantinha, é um fitoterápico e só dá certo, né? e não é bem assim. E é engraçado, tem um estudo do Gable na American Scientist, é um jornal americano muito bacana, que ele mostra a segurança de todas as substâncias como um todo. Cannabis é uma das mais seguras, porque não teve nenhuma overdose, muito menos óbito, associada ao uso de cannabis até hoje. Não mata não quer dizer que vai fazer bem, ou que né, e você pode usar indiscriminadamente, não é Sim. isso. Só Que quer dizer seja que você isenta de pode efeitos realmente... indesejados, né? Exato. Os efeitos são mais leves? São mais leves. São facilmente controláveis? São. Mas eles existem e pode, por exemplo, existir interação medicamentosa, né? E que muitas vezes pode ser algo um pouco mais perigoso. Ele interage com outros antidepressivos, com inibidores da recaptação, inibidores seletivos, né, recaptação de serotonina. Você pode levar, por exemplo, a uma síndrome serotoninérgica no paciente, de tão bom, inclusive, que são os canabinoides CBD em aumentar a serotonina. Ele é um agonista do receptor 5-HT1A. Se você ainda estiver usando, por exemplo, vamos dar um exemplo, a sertralina, né, um inibidor seletivo, você pode aumentar, em alguns casos, em alguns pacientes, dependendo da dose, você pode aumentar em excesso essa serotonina na fenda sináptica, gerando uma síndrome serotoninérgica. Então, por isso que alguém fala, não tem mistério para você estudar os canabinoides, mas também não tem milagre, e precisa ser um bom médico, precisa ser um bom profissional. Você precisa estudar, sentar, estudar, ver, como você já citou, ler a literatura, ler a farmacologia, fazer cursos e estar junto do seu paciente. É mais uma ferramenta do nosso arsenal terapêutico. A gente deve tratar como tal, com todo eu acho muito respeito. importante, que eu gostaria de participar depois desse Connect aí, de alguma forma, se possível, de todas as formas, porque eu acho que é muito importante nesse período de descobertas, de pesquisas, a gente ter uma network, né, pra gente trocar. Porque isso é muito importante, porque a gente fica lendo, né? Eu tô aqui na minha casa lendo e trocar e conversar com alguém, quem teve um uso, quem teve uma experiência. Tem uma Então super isso comunidade, tem mais de 1.500 médicos na nossa nossa, comunidade imagina, discutindo todo dia. que Vamos entrar, Alana, delícia! vou te Que convidar. delícia! Eu quero. Então, para a gente pesquisar isso daí, porque é muito novo, né, Rafael? Você veja esses estudos da microbiota que eu te falei ali, que a gente estava discutindo um pouquinho antes, que eu achei fantástico isso daqui. Eu ia te perguntar antes eu te perguntar uma coisa antes de chegar nesse momento aqui, cerejinha do bolo. O canabicromeno, tem que falar rápido, respira e vai. Diz que é um dos CBC. mais estudados, pela medicina, né? Não sei, a fonte que eu peguei aqui. E diz que um dos potenciais terapêuticos dele
é a questão de fungicida e bactericida. Sim, Sabe o que eu sim. pensei? Não dá para usar isso daqui na cibo, não? É, Olha que olha só, Luana, interessante que seria casar, né? Num seria estudo, eu interessante. digo, uma ideia de um Sim. estudo, né? Porque a questão da cibo seria a questão de antibiótico, né? E a gente Uhum. sabe que a eficácia é 80%, a gente tem hoje o Rifaxian, que é a rifaximina, e que é uma questão que tem menos efeito sistêmico, mais localizado no intestino, né? Mas mesmo assim, a gente que olha a microbiota ali como o nosso intestino, quando eu leio isso aqui, meu olhinho brilhou. Eu falei, olha lá, bactericida e fungicida, e cibo e sifo estão sempre, quase sempre associadas, né? Então eu falei: Sim, "Olha que sim. interessante que seria a ideia de um trabalho e anti-inflamatório, né, porque cibo tem sempre leaky gut, né, que aumenta a permeabilidade, tem ali inflamação crônica também, as questões absortivas". Então eu fico olhando isso daqui e fico pensando quanta coisa que dá pra gente estudar e fazer, né. Muita Você coisa, já muita pensou coisa. nisso De aqui, ó? fato, o CBC não, Fungicida e nesse bactericida, lado eu não tinha inclusive pensado não. inclusive eu li um trabalho, foi o único trabalho aliás que falava mal, fez uma pontuação em relação aos uso crônico de canabinoides, diminuindo a a questão da abundância de algumas bactérias no intestino, talvez por esse efeito Sim, bactericida. selecionar, né, a Isso. seleção de bactérias, sim, tem esses estudos, né, em paciente, por exemplo, com HIV também, os estudos eles mais até eram, se eu não me engano, não sei se é o mesmo estudo, mas tem um estudo que faz isso em população de pacientes HIV positivo, né, então Hum. existe Não, bastante eu vou dessa reler lá, questão da não era permeabilidade também. interessante, né, então Existe muito disso, de você ter seleção de algumas bactérias sim, tá. uhum. Esse potencial bactericida e fungicida tem sido estudado bastante no CBC. Não sei, assim, da primeira parte, que é o canabinoide mais estudado, possivelmente não existe muito artigo O sobre CBC, CBD. eu nunca Dificilmente escutei ele falar vai desse passar em CBC, mas eu não sou é, estudiosa, tá? talvez o mais estudado nas últimas semanas e meses pode ser algo nesse sentido, né, ou dos Uhum. novos o mais estudado. Então, assim, mas ele tem sido bem estudado sim, canabicromeno, para outras afecções também, mas principalmente desse ponto de vista. E, e assim, é uma infinidade de canabinoides que ainda já vai, E tem para a a questão de cerejinha do bolo, náusea, né? para a questão de náusea eu vi que tem a indicação, e daí isso a gente consegue usar para refluxo ou não? É náusea especificamente, o sistema Muito de uso do que do se. canabinoide? É, vamos lá, da parte do refluxo é uma parte muito interessante, tá? Porque, na verdade, a gente tem uma série, e isso na prática também a gente vê, a gente tem uma série de efeitos no trato gastrointestinal que eles podem diferenciar de pessoa para pessoa. E ainda se tem tentado estudar o quanto que isso é decorrente do CBD ou do THC. Tá? Hum, Então, por exemplo, tem-se que no esfíncter esofagiano inferior, você tem uma diminuição do relaxamento. Então, se você diminui o relaxamento, ele fica um pouco mais tenso, você né? impede o refluxo. Isso você impediria o refluxo. Só que isso com THC. O CBD talvez fosse um pouco diferente. Então, você poderia ter, é, como um corta um pouco o efeito um diminui o efeito colateral do Do outro, outro, eles em juntos, eles atuam em sinergia, energia, ainda certo? não consegue isolar o efeito ou atribuir o efeito especificamente ao THC ou ao CBD e entender como é que isso funciona em formulações que, né, full spectrum, né, de espectro completo, que tenham todos os canabinoides ou a maioria dos canabinoides. O que se sabe, assim, na prática, o que a gente observa, até pelo Connect Cuida, né, por esse que a gente tem centenas, milhares de pacientes em navegação, a gente observa que é muito variável o efeito no paciente, tá? Em paciente que tem refluxo prévio, em muitos pacientes melhoram o excesso, assim, melhoram significativamente o refluxo. Tem pacientes que estagnam o refluxo e pouquíssimos pioram o refluxo. Em pacientes sem refluxo, dificilmente vai surgir um refluxo a partir daí. Tá? E Então, também tem assim, questão de dose, né, Rafael? Porque às vezes você começa dose com uma dependente. dose, até piora o teu sono, até a gente atingir uma dose Exato. legal, pronto, entrou agora essa é a dose do sono. Então tem Perfeitamente. tudo isso, né? Complicado esses estudos, né? A gente tirar uma conclusão ainda de muitas coisas, né? Pois é, e assim, Vamos precisar de mais que tempo. dificulta, o que dificulta os estudos é que muitas vezes eles estavam estudando para outras coisas em pacientes, por exemplo, o uso recreativo. O uso adulto recreativo, em geral, se dá com variantes com maior teor de THC, Uhum. né, com percentuais bem altos de THC. No entanto, são percentuais variáveis, então você não sabe quantos miligramas de THC aquele paciente estava usando.
via inalatória. Então, você não tem muito controle desses estudos. Quando o estudo, em contrapartida, começa a utilizar de uma forma mais controlada, você tem mais segurança, né? Como eu tinha dito, né, um pouco mais de tempo. É mais uma ferramenta do nosso arsenal terapêutico. A gente deveria Uhum. tratá-la como tal. Então, como é que a gente observa e avalia um estudo do uso de IECA, né, inibidor da enzima de conversão de angiotensina? De uma forma. A gente deveria usar, talvez, da mesma forma para os de cannabis, levando em consideração que é muito mais difícil você ter um estudo para cada formulação. E talvez a gente precise de coortes muito grandes para a gente ter o melhor Muito resultado. grandes, métodos mais uniformizados, né, doses e É, tudo mais. Mas assim, de qualquer jeito é estimulante, que estamos indo para um lugar, né, temos que ir, estamos indo, então, antes a e gente está estava parado. avançando muito, Olha, tá eu muito legal. acho que pela questão que a gente sempre imagina, né, como médico, a questão de preconceito e tal, eu achei que tá bem legal, eu achei que podia estar pior, tá indo, tá indo. Concordo, Luana, concordo. A gente tem e na verdade Em primeiro a termos de gente fica com medo medicina, né, do Rafael, em termos de tabu. medicina, temos É, que falar isso também, que medicina é sempre muito lento, muito comprovado, muito muito lento, recomprovado, muito gente, isso, eu achei que tá refutado e indo, volta. A é, gente tem só que justamente preocupar, prestar bastante atenção no crescimento, para ele ser sempre baseado em evidência, né, em boas práticas médicas, a gente ir sempre com cuidado, até porque o uso desenfreado, o uso sem critério, ele pode acabar queimando a terapêutica, né, no exato. final das contas. Ele pode ser um uso mal visto, porque vai acabar usando para o que não tem efeito. E aí não vai ter o resultado, aí vai se queimar a terapêutica. Então, a gente mesmo, como profissional, tem que tomar cuidado e usar para onde tem nível de evidência, onde tem uma boa resposta, usar com parcimônia, onde sempre está indicado, avaliar a resposta do paciente, alinhar as expectativas, até Uhum. porque é isso que a gente se preocupa, no final das contas, de dar o melhor tratamento para os nossos pacientes. Sem dúvidas. É, A é única isso coisa aí, que só deveria estar na nossa causar cabeça. a gente que só quer causar benefício, né, malefício nenhum, pelo amor de Deus. Pelo Bom, amor de Deus. pelo amor de Deus, a gente só quer melhorar a vida dos nossos pacientes queridos. Bom, então, como eu estava comentando com você, depois até eu queria trocar algumas ideias, a questão desses trabalhos de 2018, 2015, que eu como preocupado com a microbiota, tudo que pode modular a microbiota, né? O que está nesse espossomo que a gente faz e impacta ali nos nossos bichinhos. Então, o que a gente tem hoje mais, a gente sabe que a atividade física impacta, a gente sabe que sono impacta, né? Mas o mais importante, a alimentação, né? A gente sabe que aquilo ali é uma placa de pai. Demais. Você jogou, joguei isso, vai crescer isso, joguei aquilo, vai crescer aquilo, e o nosso intestino é resultado da nossa alimentação. E eu achei fantástico esse trabalho aqui, que ele diz que os endocannabinoides, eles modulam, através ali dos receptores, eles modulam o tipo de bichinho que tem. Então, eles estão vendo isso nos trabalhos. Estão vendo também que o CB1, né, quando a gente estimula esse receptor, ele ajuda a manter a função de barreira. Então, eu que olho muito para a questão intestinal, grande parte das questões, né, que trazem problema para os outros eixos que o intestino conversa é isso, né? É a disbiose seguida desse aumento da permeabilidade intestinal, que é uma perda dessa continuidade de barreira, substâncias maiores que não deveriam passo a passo, acionam o sistema imune, toxinas, poluentes ambientais e LPS, né, que são Isso é restos verdade. de bactérias e tudo isso. Então, você imagina que mágica a evolução desses trabalhos, falando de estímulo do CB1, ajudando a manter a função de barreira. E ele vem toda a explicação do sistema, né, que é complexo, a gente tem que estar aquele dia de bom humor para ler. O THC, que ele altera o microbioma de forma benéfica, diminuindo a inflamação, porque o THC favorece o crescimento de bactérias produtoras de ácido gráfico de cadeia curta. Olha isso, que É. coisa legal. E isso é muito interessante. Tem um estudo do Wilson, né, de 2020, e esse estudo depois a gente pode compartilhar, e que ele mostra, e ele também é outro estudo que ele foi visto em pacientes HIV positivos, e mostrando que, de fato, nesses pacientes, os canabinoides protegeram a barreira entérica, né? Então, toda essa translocação microbiana do conteúdo entérico para o extraentérico. Muito interessante. Assim, tem uma série de sinalizações também que a gente poderia falar aqui do quanto que nesses pacientes você tem a gente pensando na parte de estresse, né? O estresse crônico. Uhum, O estresse crônico estaria associado, por exemplo, à diminuição dos receptores CB1. uhum, Então, você estimulá-los, você conseguiria ter restabelecer essa homeostase do paciente de uma forma bem, assim, bem significativa. E você sabe que esse eixo intestino-cérebro, né, no límbico, ali uhum. ativando na hipófise, liberando mais ACTH,
liberando mais cortisol pelas adrenais. Eixo HPA. O eixo HPA, você tendo essa sinalização contrária, você consegue modular melhor esse eixo, justamente em paciente que está em estresse crônico, que hoje em dia é bem comum e bem relevante. Olha, você eu me modular através do assustei. sistema endocannabinoide. Rafael, eu fui ali num congresso do ortomolecular, eles apresentaram uma tabela lá que eu fiquei assim como médica, eu vou te dizer que me passaram uma rasteira. Eu fiquei assim, hã? Você sabe que o Brasil, no ranking que foi feito no mapeamento global de transtorno mental pela Organização Mundial de Saúde, entregue em 2017, isso antes da pandemia, então tu imagina que já piorou, né? Talvez até O esteja Brasil pior. é o primeiro na América Latina e o primeiro no mundo. Nós somos o país Olha. com 19 milhões de pessoas com diagnóstico de ansioso, de transtornos da ansiedade, e depressão, 27 milhões. Você veja, um país que vários países passaram por ansiedade do Covid, a gente não tem catástrofe natural, a gente não tem guerra, a gente não tem, né, um povo conhecido como um povo calmo, tranquilo, tem boas temperaturas, e a gente bancou, a gente ganhou feia, quer ganhar de vez. Ganhou no mundo. De competitivo, Brasil. né? Ganhou do Paraguai, que está em segundo. Acho que Nova Zelândia, Austrália está em quinto. E em depressão só perde para os Estados Unidos. Está entre os cinco mais deprimidos também. Então, você veja como a gente tem que começar a recuperar todos esses eixos e entender um pouco mais disso. Às vezes as pessoas acham que a gente passa uma medicação baseada numa moda, ou, né? Seja quanto estudo científico tem por trás de tudo isso, das interações desse eixo, né? Então, esse cara que está escrevendo esses trabalhos aqui do THC, ele falando, gente, tá valendo, né? Ele termina assim um comentário no artigo. Eu tô lendo tanto sobre eixo intestino, isso, intestino aquilo, e eu não vou me assustar se a gente realmente chegar à comprovação do eixo intestino-sistema endocannabinoide. Né? Os micro-organismos falando ali com os receptores e realmente trazendo benefício para o paciente. Então, veja quanta coisa, né, nova. E hoje eu fico com pena realmente dos nossos colegas médicos que não se predispõem mais a estudar, porque tudo isso a gente não aprendeu na faculdade, né? Não aprendeu, seja, eu me formei em 98, projeto microbioma humano muito depois, 2006, 2017, e se a gente não estuda? Então, a gente tem que estar, porque muita tecnologia veio, né, pelo menos na minha área, que permitiu estudar microbiota, né, bactérias que não eram nem cultiváveis, hoje são, entender metaboloma que elas produzem, a interação desses eixos todos, né, que isso tirou o nosso trato gastrointestinal, né, Rafael, que a gente antes era simplesmente o pessoal que cuidava de uma área que era de reserva, só de saída, de bolo fecal, ou o intestino para dar infecção, né, e hoje o intestino, através do estudo da microbiota, conectou o intestino com todos esses eixos, e o quanto a gente tem que estudar, né, meu amigo, para a gente estar entendendo tudo isso e realmente ajudar o nosso paciente, né? Sem dúvidas, assim, eu acho que o conhecimento médico como um todo, ele dobra, né, a cada período específico de anos, né? Isso é um estudo da Nature, 2014, dobra a cada 9 anos. E dobrar a cada 9 anos a gente tem que pensar em algo extremamente preocupante para quando a gente sai da graduação, a gente acredita que a gente vai estudar mais aqui um pouquinho, aqui ali. Não, a gente tem que continuar estudando. A educação continuada, ela devia ser algo super corriqueiro para nós médicos, e para a maioria dos médicos, e é dos elementos que a gente não teve na graduação. Absolutamente nada sobre o sistema endocannabinoide. Nada. Nada. E ok, a gente não teve. Assim, beleza. Sim. Talvez a gente tenha que ter tido. Mas já que não teve, a gente tem que correr atrás, Vamos correr estudar. atrás. E quem tem mais acesso, por exemplo, a universidades, deveria intensificar a pressão para que seja aderido, né, que seja aderido para a grade curricular, que seja ensinado nas faculdades, para a gente não ter mais gaps, né, aumentar esse gap, né, Exato. pelo contrário, a gente tem que diminuir esse gap. Mas a gente tem que correr atrás, estudar, porque existem opções terapêuticas que às vezes são melhores para os nossos pacientes, tanto em melhor potencial terapêutico quanto em menos efeitos colaterais, e um potencial que a gente chama de pleiotrópico, né, de ativar diversos receptores ao mesmo tempo. Então, você conseguir, às vezes, ter efeitos em diversas áreas, uma homeostase de diversos sistemas. Por que não a gente não deveria estudar sobre isso, minimamente considerar para o nosso paciente estar ali na nossa frente, confiando na gente e depositando esperança em algum tratamento específico.
Exato. Bom, Rafael, vimos bastante coisa aqui, né? As questões de estudo, Bastante. onde a gente pode ter um futuro, uma luz, né? Para as questões intestinais, quais os campos que estão sendo estudados. Ai, me fala aqui, eu gostaria de saber do teste genético. Quem tem um receio, vocês estão com o teste genético lá na Connect também, né? Sim, Isso eu sim. achei uma coisa muito legal, que a pessoa que está, tô com receio, quero ver, eu quero no meu filho autista, queria ver se eu vou partir para o uso disso aí. Explica aí Como é para que os é? amigos do intestino, Exato. isso aqui é legal. Não, é bem bacana. A gente, desde o início, a gente entendeu que existiam diferenças entre os pacientes, perfis de pacientes que respondiam a doses menores, a doses maiores, ou precisava, já em doses medianas, já tinham efeitos colaterais muito grandes e tinha que voltar a dose, ou paciente que tinham propensão, às vezes, até a dependência química. E o que a gente Hum. fez foi, não existia nenhum teste genético nacional, né, que o teste fosse totalmente feito no Brasil. Então a gente desenvolveu o primeiro teste 100% brasileiro, na verdade até o único teste até Esse é um que ele é teste genético para avaliar o metabolismo dos canabinoides, principalmente CBD e isso, THC, na pessoa, perfeito, na pessoa. Então para ele vai ver o calcular a material dose de genético da pessoa. tratamento. Bom, ele não serve para calcular dose, justamente porque não existem doses Uhum, fixas dos canabinoides, uhum. mas eles servem para a gente saber Orientar uma faixas de dose. orientar Faixas, mais ou isso, menos. isso que eu quis dizer. Mais ou Uhum, menos assim, vou dar um exemplo, por exemplo, metabolismo de CBD teu é um metabolismo acelerado. O que significa isso? Você vai metabolizar com mais rapidez, você uhum, precisa de doses maiores para iniciar o tratamento. uhum. Então, se Ok. você, na sua rotina, você começaria para aquele paciente com 10 miligramas, você pode já começar pelo menos com 20 miligramas, já com o dobro Uhum. de dose. Né? Que você já, porque, ou pelo menos, em vez de você, a cada semana, titular a dose, você titularia a cada 3 dias. Vamos testando mais Metade essa do dose, período. porque Uhum. o paciente metaboliza muito rápido, então você não vai ter essa dose, senão você vai começar com 10, daqui a uma semana botar para 15, aí depois para 20, daqui E a o 3 paciente meses, 4 meses. desanimando, falando esse remédio não é para mim. E aí desengaja o paciente. Então, se ele tem um Desengaja. metabolismo muito acelerado, você Uhum, pode fazer essas progressões mais rápidas. Ou até ao contrário, você já começou para o paciente e está vendo que uhum. não está melhorando, você está progredindo dose, você faz o teste, aí você vê, opa, ele era um metabolizador rápido, vou acelerar um pouquinho mais, vou dar passos mais largos. E o contrário também. Um paciente idoso e um pouco mais fragilizado. E no teste genético você vê que ele Parkinson, né? também, Parkinson, Alzheimer. além disso tudo, ele ainda tem um metabolismo lento, quer dizer que ele vai demorar a processar, ou seja, tudo que você administra vai ficar mais Uhum. tempo, então talvez seja melhor você começar então com Ajustar. 5, né, nesse Olha, caso teoricamente, o ideal hipotético. seria todo mundo fazer esse teste, né? Sim, com certeza, sim, existe E é um existe valor muita bem gente que faz, acessível, eu vi lá no site, facilitado para o muito paciente poder estar acessível, em casa e mandar para vocês. exato, Pessoal, recebe no olha lá na conforto da Connect. casa, né. Não Achei precisa de bem prescrição, bacana. mas é sempre parte, como a gente sabe, é parte de um tratamento. Uhum, uhum. E, então ele deveria vir com orientação do médico responsável, mas ele não tem prescrição, então muitas vezes o paciente ele compra, faz o teste e já vai para a primeira consulta com o resultado do teste, né? Até para orientar Muito já o legal. profissional, olha, eu tenho um metabolismo mais acelerado para o THC, ou, por exemplo, tem uma tendência à obesidade, né? Isso tem a ver com o Uhum. THC, né? Porque o THC ele induz o apetite, isso é Sim. terapêutico em alguns casos e não desejável em outros, né? Então você pode, ok, então o médico na sua avaliação daquele paciente, então não vou progredir muito a dose do THC, vou tentar outras estratégias para esse Sabe que eu tenho paciente. muito isso? Até foi um tema de um outro episódio, que são as meninas que têm problemas intestinais de longa data. Elas têm entre 20, 22, 24 anos, têm de 6 a 8 quilos de massa magra para ganhar. E elas não estão acostumadas a comer. Elas passaram uma vida inteira restringindo. Aí eu como, passo mal, eu não como, eu não como. E, na verdade, elas não. Quando a gente passa um plano alimentar que é o real, aquilo ali vira uma dieta, né? Não é que é dieta, é comida normal, mas elas não têm a comida normal. Então elas entendem como dieta. Nossa, tem que comer tudo isso, que dieta ruim. Ela sente dificuldade de comer, né, ó, Isso é engraçado, né? Você seria alinhar a expectativa com o paciente, isso na verdade é o que você já deveria estar fazendo tá normalmente, assim, comendo, qualquer um. isso é o normal, é. É. Bom, Rafael, eu sempre tenho no meu podcast a finalização de um momento de reflexão sobre o assunto. Pode ser uma impressão pessoal tua, ou como que você acha que a cannabis está indo no mundo, um momento de reflexão sobre esse tema que a gente abordou hoje. Conselho para paciente, para os médicos, pode ser que vier na tua cabeça. Ó, então, muito bom. Um recadinho para os médicos e um recadinho para os pacientes. Eu vou começar por quem mais importa, que são os pacientes.
Então, a cannabis ela está sendo cada vez mais utilizada como uma ferramenta que pode trazer melhoria de qualidade de vida e alívio de diversos sintomas. O uso da cannabis ela não deveria ser vista como um grande tabu, pelo contrário, é um medicamento que ele tem uma segurança bem relativa, bem seguro, e só que antes de tudo, você tem que passar por uma avaliação médica. Então, não dispense o médico e confie no médico para, se for o caso, ele vai te prescrever o canabinoide. Procure médicos que já saibam prescrever a cannabis como um todo. Tá? E para os profissionais médicos, colegas, se atualizem, porque os pacientes estão batendo na nossa porta do consultório, procurando, e a gente tem que saber ver se faz sentido para aquele paciente estar na nossa frente. Então, não é uma panaceia terapêutica, não trata tudo nem todos, existem algumas contraindicações, existem efeitos colaterais, interações medicamentosas, tem perfis de pacientes que respondem melhor, tem patologias que têm mais nível de indicação, nível científico, mais avançado. E para os profissionais que já prescrevem, por favor, publiquem seus dados. A gente tem, às vezes, a grande mania de ir atendendo os pacientes. Publica, vamos publicar, vamos relatar os casos. A gente criou esse prêmio justamente para incentivar o aumento de relatos de casos, aumento de revisões sistemáticas. Sei que a gente sozinho, às vezes, não consegue fazer um ensaio clínico randomizado, mas a gente pode relatar os casos que a gente teve com nossos pacientes para ajudar, talvez, alguém lá do outro lado do mundo que tenha um paciente similar, e assim que a comunidade científica cresce como um todo. É mais uma ferramenta terapêutica que a gente deve aprender e avaliar se deve entrar para aquele nosso paciente ou não. E pode contar com a Ótimos Connect. recados, bom momento de reflexão, viu? E isso eu vou fazer uma observação, isso é verdade, os pacientes estão vindo, né? Quem não está aberto talvez não percebeu, os pacientes vêm, eles pedem, ou eles já conhecem, meu amigo usou, minha irmã usou, meu pai usou, Isso é teve um verdade. resultado legal, qual que é a tua opinião? Será que cabe para mim? Muito, muito, muito. Pelo menos, olha, acho que uns 5, 6 no consultório por semana, perguntando, buscando por informação, não necessariamente o uso, mas a busca do paciente está Da chegando. informação. Consuma É isso informação. aí mesmo. Aí, quem Consuma. sabe um bem mais de artigo. Eu sempre tive uma veia científica, sabe? Já publiquei bastante, depois a gente vai, né, vai se acomodando aí na nossa vida profissional. Mas a questão da doença inflamatória intestinal, assim, me interessa muito. Acho que isso é uma questão que está pedindo, né? Outra opção terapêutica. Está pedindo. Isso é Bom, verdade. Rafael, muito obrigada. O papo com você foi uma delícia. Muito obrigada pela disposição do Eu teu que agradeço. tempo, pelas informações. Com certeza vocês estão fazendo um trabalho sério aí, invejável, né? E o pessoal, a ideia é essa, que se engaje e faça isso crescer cada vez mais aí, oportunizando para o nosso povo aí esse tipo de tratamento super diferenciado e que, se bem indicado, só tem benefício. Com Obrigada, viu? certeza. Obrigado pelo convite, Luana. Parabéns por todo o trabalho que você tem feito. Obrigada. E é um prazer estar aqui conversando com você, com toda a sua audiência. E convidar todos que estão assistindo a gente, se tiverem, seja pacientes, seja colegas médicos ou dentistas, que Fala aí também para podem nós, prescrever. o teu podcast, é o Cannabicast, né, gente? Tem Segue lá tem que o vai ter podcast muita Cannabicast lá no informação. Spotify, tem as nossas redes sociais, tem nosso site, connect.com.br ou connect.life, e aí lá tem tudo para os profissionais, tem tudo para os pacientes também, se quiser marcar consulta através de lá. Já tiver com uma receita, com o produto, a gente faz a importação, todo o processo pelo paciente, acompanha o paciente, o Connect cuida, o profissional vai ter a série de ferramentas, facilidade, vai entrar na nossa comunidade. Luana vai ser a próxima. E é isso aí, Obrigada, podem quero contar com a ver. gente. Ei, tem algum número que tem algumas pessoas mais de idade que é um pouco difícil? Tem algum número que você pode deixar para entrar em contato? Que Eu os posso deixar meninos um número colocam aqui, aqui? eu vou pegar um Pode? número e botar aqui no contato, tá? Então é esse número que está aqui, ó. Vai estar em algum número aí, em algum lugar da tela ou nos comentários, na Isso descrição. aí. O Rafael vai deixar o número. Rafael, muito obrigada, tá? Um prazer enorme te conhecer. Imagina. Tchau, tchau. Até a próxima. Bom, amigos do intestino, nosso próximo episódio vai ser sobre algo que a gente começou a comentar hoje, que é o eixo cérebro-intestino, como que a questão cerebral, suas emoções, seus sentimentos podem levar a questões intestinais e como o contrário também ocorre. Como o teu intestino com desbiose, alimentação inflamatória, às vezes uso de antibiótico, também pode prejudicar lá o seu cérebro, as suas emoções, tá bom? Aguarde o próximo episódio e obrigado por vocês que nos seguiram até agora.